Direto da redação, você ouve agora o podcast Outra Visão. Apresentação, Paulo Cunha. Olá! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao episódio 75 do podcast Outra Visão. Eu sou o Paulo Cunha, o Paulão, e falo da redação da Outra Visão Comunicação em Belo Horizonte. Nosso entrevistado é reconhecidamente um dos mais talentosos e criativos designers brasileiros, com trabalhos de arte e design que já conquistaram o mundo. Formado em desenho industrial pela FAAP em São Paulo, desde a infância, ele tem uma enorme facilidade em registrar suas ideias, sonhos e criações em desenhos, formas e cores. Ainda na escola, ele começou a desenvolver os seus talentos artísticos e seguiu a carreira profissionalmente. Agora, imagine que o nosso entrevistado já assinou a arte do rótulo da famosa cerveja Heineken em uma edição especial que circulou por todo o planeta. Ele também foi o responsável pela arte do pôster oficial do torneio de tênis de Wimbledon no ano de 2016. Quer mais? Foi a sua arte que estampou o belo Boeing 737-800 da Gol Linhas Aéreas, que transportou a seleção brasileira de futebol durante a Copa do Mundo em 2014 no Brasil. Atualmente, ele lidera uma talentosa equipe de designers na Voadora, agência fundada por ele, que realiza trabalhos para grandes marcas, entre elas Reserva, Stock Car, Corleone e Playtennis, só para citar algumas. Durante a nossa conversa, ele relembrou dos primeiros desenhos e as aulas de artes ainda na escola. Contou das premiações que conquistou em importantes concursos de design no Brasil e no exterior. Falou da sua paixão pelos esportes, pela natação, futebol, Olimpíadas e, claro, pelo nosso Corinthians! Ele também revelou sobre o seu processo de criação e inspiração do desenho no papel e nas telas, e como não poderia deixar de ser, deu uma verdadeira aula sobre construção de marca e a importância da liberdade criativa. E é com muita alegria, com papel e lápis na mão, pronto para desenhar, que recebemos neste episódio do podcast Outra Visão, Fernando De Grossi, o pai da Luísa e da Marina, o marido da Carol, grande corintiano, que eu sei tem muito a nos ensinar e várias histórias para contar. Acompanhe a entrevista. Alô, Fernando De Grossi! Tudo bem com você, Fernando?
Tudo bem, Paulão? Prazer estar aqui, viu? Com você. Muito obrigado, Fernando. Seja muito bem-vindo ao podcast Outra Visão. É com muita alegria que eu te recebo para a gente bater um papo bem descontraído. Muito obrigado por aceitar o convite e por prestigiar este podcast. Fernando, para começar, eu gostaria de saber de onde você está falando neste dia 9 de agosto de 2021. Bom, estou no final do dia de uma segunda-feira aqui na agência, fechando o que eu chamo de dia de planejamento. Então, acabei, agora eu posso bater um papo descontraído. Essa é a melhor parte do dia. E em que cidade do planeta você está? Você está em... São Paulo. São Paulo, São Paulo, capital, no olho do furacão. Legal. Fernando, aqui no podcast eu sempre procuro começar a conversa com um entrevistado relembrando alguma história bacana. E eu queria que você contasse, eu acompanho seu trabalho há muito tempo, gosto muito, enfim, sou super fã do seu trabalho, mas eu queria que você compartilhasse aqui com os nossos ouvintes um pouco, você relembrando que entre os vários prêmios de design que você já conquistou, mas que você conte a história de quando você conquistou uma premiação em Wimbledon, do torneio de Wimbledon, com o desenho do pôster oficial do maior torneio de tênis do mundo, que foi no ano que o Wimbledon completou 130 anos. Fernando, o que você podia contar, relembrar e compartilhar um pouco dessa história com a gente? Paulão, essa história teve um caso muito específico, que é onde eu entendi que a contramão das ideias, a contramão do design é onde a gente mais tem sucesso de ser percebido. Né? Eu tinha um desafio de fazer um pôster para um torneio que é extremamente pomposo, que é extremamente clássico, e aí a primeira coisa que você vai fazer é pesquisar o que já foi feito no dali para trás. Então, eu via muitas pinturas a óleo lá no começo, depois algumas ilustrações aquareladas, tudo que mostrasse uma técnica mais clássica de arte. E eu não vi nada minimalista, eu não vi nada que falasse um pouco de tecnologia, que falasse um pouco do momento atual, só que eu precisaria preservar a história deles, porque imagina, né, no mundo de hoje a gente tem uma tecnologia tão alta para falar de placar eletrônico, e eles até hoje utilizam escadas para subir, para montar o chaveamento, né, à mão. Então, tudo isso poderia estar num painel de LED. Eu precisava aproveitar, eu acho que essa herança clássica. E entra uma coisa no design que eu vejo que é a percepção da forma, né? Então, quando você percebe a forma ali, que o chaveamento poderiam ser pixels, poderiam ser fragmentos, poderiam ser algo que remetesse à velocidade, então é só ir encaixar as ideias. E aí é aquilo, havia concurso, né? Você tinha muita vontade de fazer algo significativo para algum torneio significativo, na verdade, no mundo, e mandei a minha ideia, não mandei uma, né? Mandei algumas. E é impressionante que toda vez que se participa de um concurso ou que se faz uma marca para cliente, a primeira ideia que a gente tem é sempre aquela ideia que é mais vista, porque você é o azeite extra virgem, né, do cérebro. Você espreme, é primeiro suco que sai ali. Então foi essa primeira ideia. E depois você fica tentando fazer ideias, não para combater os concorrentes, porque você não sabe o que fazem, né? Mas para combater as suas próprias ideias. E aí, quando você não consegue combater a sua primeira ideia, você passa a postar cada vez mais na sua primeira ideia. E foi assim que aconteceu. Eu recebi a notícia lá por e-mail, né? Sempre torneios, competições internacionais, tudo por e-mail. Aí, quando eu recebi, eu falei, nossa, foi. Nossa. E como é que você recebeu esse resultado, assim? Foi surpreendente? Como é que foi, assim, a sua reação, esse primeiro instante da notícia, assim? Eu já achei algo positivo, porque quando se trata de muitos participantes, eles enviam e-mails, provavelmente para os finalistas, não vai dar um feedback para os 1.000 participantes dizendo, olha, obrigado por ter participado, não sei, e-mail automático. Como eu recebi um e-mail querendo saber muito da minha vida profissional, eu falei, eu devo estar numa seleção já, né? Numa seleção daqueles que vão para frente. Eu recebi um segundo e-mail falando, olha, Fernando, você está com um potencial de vitória muito alto, mas para isso eu preciso que você faça um ajuste gráfico no seu pôster, que era dar mais realismo para a bola de tênis que eu tinha feito.
E aí eu fiz uma ilustração melhorada da bola de tênis, não estava tão minimalista assim, mas expressava a ideia. E aí eles me mandaram, parabéns, você ganhou, tal. Tinha um prêmio em dinheiro, mandaram ingressos VIPs para finais, mas minha filha tinha meses, né? Então eu escolhi, eu ia para Londres ou eu, sei lá, dormia no sofá. Eu ficava pertinho dela. Quem que tinha nascido? Era a Luísa ou era a Marina? A A Luísa Luísa. foi, ela, na verdade, ela nasceu em fevereiro e eu ganhei esse torneio, cara, foi no dia do meu aniversário, cara, eu ganhei a notícia. Que legal, Sabia? A confirmação da vitória veio dia 18 de maio. que bacana, que presentão, hein? Então já tava com filhinha, É. recém-nascida e ganhou esse super prêmio. Ah, mas que especial. Ô, Fernando, e como é que é essa participação, assim? Quanto tempo você, por exemplo, no caso específico desse do torneio de Wimbledon, quanto tempo você demorou, quanto tempo você teve para fazer essa criação, assim? É uma coisa com prazo limitado ou tem um tempo grande para você pensar? Como é que é, mais ou menos? Então, depende de quando você descobre que lançaram o concurso. Nesse caso, eu descobri que a data de encerramento era numa sexta-feira e eu fiquei sabendo na quarta-feira, que tinha 2 dias. Aí eu virei para minha mulher na época e falei: olha, você vai ter que ver seriado sozinha esses próximos 2 dias. Porque você tem que encarar como se um cliente já estivesse te contratando para fazer esse tipo de projeto. Porque se você vai no risco, né, assim, vou fazer qualquer coisa e seja o que Deus quiser, não vai aparecer, entendeu? Acho que como todo projeto, seja de arte ou não, a dedicação investida no projeto aparece depois, né? E isso faz a diferença. São raros os projetos que a gente faz numa sentada de 1 hora. Existe esse fator sorte, né? Mas precisa de dedicação e o design é muito teste, né? Você põe para lá, põe para cá, sobe, desce, aí você vai vendo, percebendo ali a composição daquela forma que está dando certo. Então eu lembro que tinha colocado um disco do Pink Floyd para tocar, que era o Pulse. Eu até depois fiquei com ele como amuleto, né? Então, todo concurso e projeto importante eu colocava ele para tocar. E aí foi tocando, cara, esse álbum, né? Ele é ao vivo, tem mais de 2 horas e pouco de show, mais até, né? Enfim, cada música do Pink Floyd é muito, muito extensa. E aí eu comecei, ele estava começando, e quando terminou, eu estava terminando. Então, foi mais ou menos o tempo que saiu a criação, né? A execução do resultado que já estava na cabeça. Perfeito, perfeito. Que aí você faz uma imersão, né, nessa sua ideia, coloca ela no papel, né, na tela, que aí até uma pergunta que eu tenho aqui para te fazer é o seguinte: com tanta tecnologia hoje que tem, né, dos recursos gráficos, de design, você desenha no papel ou já é direto na tela? Como é que funciona essa questão tecnológica, assim? Porque você é de uma geração que começou no papel, no lápis, lapiseira e todas as, Sim, né? sim. E viveu também de perto toda essa evolução tecnológica, né? Dos equipamentos, recursos, touchscreen e tudo que é possível hoje. Como é que é? Ainda desenha no papel e depois coloca no digital? Como é que funciona, Fernanda? Para você ter uma ideia, como você precisa visualizar a forma mais rápida para mim é papel. Então a gente vai para o papel, faz um teste se a ideia vai dar certo. Só que a grande questão é o quanto você demora do papel para a tela. Quanto tempo você fica no papel? Porque quando você já acredita que a sua ideia vai funcionar e desenha no papel, você precisa validar ela na tela. Ou seja, vou dar um exemplo. Se eu desenho um círculo, o meu círculo no papel não vai ser perfeito. Quando eu faço o círculo perfeito no computador, via ferramenta de círculo, eu vou entender se aquele círculo vai fazer o papel que eu imaginei lá no desenho. Então, é muito importante que a gente tenha esses dois mundos muito próximos. Assim, é desenhar com a tela aberta, sabe?
porque você desenha, mas vai para a tela muito rápido. Hoje você mescla os dois, né, com tablets e canetas que funcionam em cima do tablet, então você já testa o seu círculo e aperta um botão de aperfeiçoamento daquele círculo e ele já sai redondo. Então a ideia ela se constrói muito mais rápida, agilizou, né, o processo, mas eu acredito que quem não desenha, quem não tem noção de desenho, perde muito. E hoje eu não sei como está a faculdade, mas na minha faculdade que eu fiz, eu só tive computação, vamos falar assim, no último semestre de faculdade. O que ajudou muito a gente ter muita aula de sketch, de desenho livre, de desenho de observação, de entendimento de forma via geometria. Existia uma série de coisas que a gente não dá bola na época que está fazendo, né? Como psicologia das cores, etc., que depois você precisa lá na frente. E foi bom ter vivido todas essas experiências, tanto crafts, né, que a gente chama, que é fazer argila. Como eu fiz uma faculdade de desenho industrial que só dividiu programação visual de produto no último semestre, a gente precisou mexer muito com o 3D na mão, não na tela, mas a gente precisou fazer escultura de argila, entender o que era um molde. Então, essa escola completa de design, sem dúvida, foi muito rica para uma técnica que hoje eu acredito que foi formando por esse conjunto, e não por algo que só formou nesse último ano, entendeu? Mesmo que o resultado final seja mais tecnológico. Perfeito. E depois você foi inserindo, né, seu know-how o digital dentro desses conhecimentos analógicos, né, e técnicos, Sim. né, que não são insubstituíveis, né? Não, e aqui na agência eu me chamo do tiozão do mouse, porque todos os colaboradores utilizam tablet, e eu sou o único que desenha no mouse. Mas é por uma questão de costume, assim. Eu acostumei, eu desenho no mouse, eu uso as minhas técnicas e vai para frente. Quando precisa ilustrar, porque eu tenho um trabalho de ilustração, aí eu faço direto no tablet ou no papel, dependendo da técnica, né? Ah, que legal. Eu queria voltar ainda um pouquinho com relação aos prêmios, porque, pessoal, além do torneio de Wimbledon que o Fernando ganhou né, como o vencedor do design do pôster do ano de 2016, certo, Fernando? 2016. Você também fez um trabalho muito legal e premiado para Heineken, cervejaria Heineken, que, nada mais, nada menos, você fez um rótulo que foi estampado nas garrafas da Heineken no mundo inteiro, né, Fernando? Como é que foi essa experiência, meu? Como é que foi? Assim, você está tocando nesse prêmio, assim como todo mundo que tenta trazer algum conteúdo meu também faz, né? Essas perguntas só me levam a certificar de que todas essas conquistas, elas não foram isoladas, né? Teve uma sequência muito importante de reconhecimentos globais para marcas que fizeram eu, de repente, ter uma notoriedade que eu não imaginava ter num curto espaço de tempo. Porque foi 2013, 14, 15, 16, aí teve 2018 mais uma e 19 outra. Então, foram algumas conquistas que fizeram com que a gente acreditasse que cada treinamento para conquistar algo estava te treinando a conquistar a próxima, né? A experiência desse mundo de concursos que hoje eu não tenho mais tempo para me envolver, porque eu falo assim, as marcas que eu almejava alcançar via concurso, algumas me procuram agora via agência. Então, eu tô bem feliz com tudo isso, porque eu acreditei que esse método de chegar lá nessas grandes marcas era algo importante. Então, não só Heineken, mas outras, pela Gol, pelo Johnny Walker, pela Peanuts Studios, fizeram com que eu entendesse a visão de um mercado que precisa de um design específico para essas marcas. E aí o que entra? O que eu quero dizer com isso, Paulão, por mais complexo que possa parecer? Quando as pessoas participam de concursos e chegam até os clientes,
eles esquecem a marca que estão trabalhando e tentam colocar simplesmente o seu estilo artístico em um determinado projeto. Isso via concurso, tá? Não com contratações profissionais. Então, eu trouxe um pouco da vivência da minha agência, que eu já tinha ali com 2 sócios, da vivência de entender briefings, e entendi que eu estava fazendo trabalho para marcas, e não alguém que pediu que eu desenhasse. Eu não sou cobra para desenhar um mural, porque falam que eu tenho um estilo gráfico bacana. Eu me adapto todo o estilo gráfico às marcas que contratam. Então, Heineken foi bem isso. Eu escutei lá do diretor global o seguinte: cara, você foi o único que pensou na marca, né? Você foi o único que olhou para a nossa marca e imaginou ela numa gôndola, e ela precisaria ser reconhecida como Heineken. Então, existe, mesmo na aprovação de um concurso, o lado estratégico da aprovação das marcas, né? Elas aprovam por estratégia. Elas aprovam não porque elas acharam mais bonito. O mais bonito no design não funciona. Funciona o que melhor funciona. Nossa, perfeito. Pessoal, só para ilustrar é o seguinte, na descrição deste podcast e também lá no site podcastoutravisão.com estarão todos os links do Fernando, o site oficial dele, o Instagram, que tem os vídeos e as ilustrações que apresentam todas essas marcas. Eu posso ficar aqui 3 horas aqui perguntando de um monte de coisa aqui de marcas para o Fernando, e eu vou perguntar mais algumas coisas de marcas, Fernando, mas antes eu quero saber o seguinte: quem foram as suas influências, assim, ainda na infância, que incentivaram você, que realmente te apresentaram esse universo do desenho, te deu sua primeira caixa de lápis de cor, seu caderno de desenho? Tem alguém na sua família mais próximo, um tio ou mesmo pai, mãe, que já gostavam de desenhar? Como é que é essa questão assim familiar, de como é que você foi introduzido nesse universo maravilhoso do desenho, do design? Olha, na família, minha mãe gostava de desenhar, ela pintava quadros, assim, fazia, mas nunca foi algo que eu olhei e falei, por causa disso eu vou fazer. Eu acredito que tenha um dom. Por exemplo, quando eu olho as minhas filhas hoje, eu entendo que elas têm um determinado dom artístico que a gente tem que descobrir qual que é. Mas elas gostam muito da encenação, do teatro, do desenho, da música. Elas gostam muito de brincar disso, né? E eu acho que isso tem muito a ver com a minha personalidade, e talvez a personalidade da minha mãe me herdou alguma coisa, a parte genética do dom. Mas eu simplesmente começava a olhar para folhas em branco, em papel e lápis de cor, e dava, sei lá, se na época a gente tinha tesão, mas dava tesão de ver aquilo lá. Falava, poxa, eu acho que daí eu quero brincar nessa folha, eu quero inventar. E é muito engraçado que, como a gente estava desenhando, sempre quando você está desenhando pequenininho ali na sala, chega sempre alguém do lado e pergunta: o que você está desenhando? E aí você precisava ter uma resposta para aquilo. Estou desenhando sei lá, uma casa. E eu queria explicar o porquê. Então, eu comecei a tentar contar histórias, né? Eu criava cenas contando histórias e colocava aquilo no papel para tentar chegar para alguém e falar: isso está aqui por causa desse caso, por causa dessa novela, desse filme. Eu sou noveleiro, viu? Isso é uma coisa... Rock Santeiro, você ficava desenhando Rock Santeiro. Nossa, eu tinha álbum de figurinha Rock Santeiro, meu irmão. E tinha uma página de ilustrada, né? Lembra? Exatamente, é a página que eu mais gostava. As caricaturas. Mas era interessante esse lance de contar histórias, sabe? Eu acho que isso é um negócio que ficou muito comigo. E aí, por exemplo, quando a gente ia viajar, às vezes tá um museu que tinha um dinossauro, o meu tesão era ficar ali na frente do dinossauro com um lápis, desenhando o dinossauro, e depois eu mergulhava naquele tema, ou ia assistir o filme, sei lá, na época, né, filme do ET, eu desenhava uma cena, e inventava. Sempre gostei muito de inventar histórias e contar através de alguma coisa, né, de desenhos, de fotografia, seja lá o que for. Então, acho que isso fez com que alguma coisa do desenho eu tinha que fazer. Quando eu descobri que eu tinha que fazer alguma coisa do desenho que eu poderia fazer, porque meu pai, meus irmãos mexiam com o mercado de gado, carne, frigorífico, eu queria distância disso, né?
porque não era a minha praia. E aí eu ia fazer arquitetura, descobri desenho industrial, me envolvi em desenho industrial, mas teve uma aula de artes no pré, sei lá onde, que a professora falou, olha, vocês vão ter que escrever fogo com as letras pegando fogo, vocês vão ter que desenhar água com as letras gotejando, vocês vão ter que desenhar, sei lá, escada, as letras subindo. E só que vocês vão ter que inventar as palavras das suas cabeças. Nossa, eu pirei nesse exercício, eu fiz umas 10 folhas. E aí eu falei, cara, eu tenho que fazer alguma coisa desse negócio, né? Eu sempre lembrei dessa aula de artes e sempre entendi que as minhas melhores notas eram em educação artística, e aí fui até descobrir desenho industrial, que era fazer marcas, fazer logos. Eu falei, nossa, tá aí. Você perguntou da infância, eu já cheguei na faculdade, mas tudo bem. Não, tudo bem, pode. Agora, então, vamos registrar. Onde que era essa sua... Qual escola você estudou? E vamos registrar aí. Aonde foi? Qual o colégio que incentivou esse seu dom aí? Deu um empurrão aí para... Cara, eu morava perto do Dante, minha mãe me inscreveu na fila do Dante, e aí eu, em paralelo, até ter minha fila no Dante, ali o meu lugar no Dante, eu estudei numa escola que era abaixo do Dante, chamava Colégio Saint-Hilaire. O Saint-Hilaire, ele começou só no pré, eu virei amigo do filho da dona da escola, e aí a escola, conforme a gente foi crescendo, foi abrindo ginásio, colegial, e eu fui ficando. Quando eu vi, eu já estava lá até o terceiro colegial. Eu não conheci nenhum outro ensino ao ensino daquela escola. Eu não sabia nenhuma metodologia. Cheguei no cursinho vendo um universo totalmente novo, diferente. E ainda bem que no vestibular tinha a parte de aptidão artística, porque daí eu conseguia mostrar aquilo que eu deveria mostrar para aquele determinado curso, né? E foi isso. Aí depois fiz FAP, prestei FAP, entrei na FAP, fiz de 97 a 2001. Então, de certa forma, essa escola que você estudou sua vida toda escolar, ela te incentivou, né? E te provocou, né? Artisticamente também, né? Você até relembrou essa atividade aí com a professora de artes, sim. Né? Ela deu essa... eu acho que assim, Paulo, independente de onde você estuda, dependente dos incentivos que você tem dentro da instituição de ensino, tem o seu lado, né? Se eu fosse para ser chefe de cozinha, hoje eu seria chefe de cozinha, e você tem que entender daquilo que te ensinam o que melhor você pode utilizar. Só que eu acho que você tem uma decisão extremamente precoce para fazer na fase escolar. E não é ali, não é... Sabe, eu entendi, sim, assim como o médico gosta de biologia, que o matemático gosta de números, eu gostava de desenhar nessas aulas de aptidão artística e, sim, me ajudou a definir o que eu ia ser lá na frente. Quem chega aos 17, sei lá, 16, quando tem que se decidir e não gosta de nada, então tem que experimentar na prática para ver o que gosta. É verdade, é uma decisão muito precoce mesmo, e muitas vezes a gente não tem a vivência, não tem ainda a percepção do futuro, né? É difícil, é muita coisa acontecendo. Ô, Fernando, eu tenho curiosidade de saber se você tem guardado os seus cadernos de desenho ou da adolescência. Você tem esse material, assim, guardado, preservado? Tem? Tem, cara. Tem um desenho que a irmã da minha avó, que já faleceu, mostrou, desenhado num papel de pão de padaria, ela de noiva. Eu desenhei ela de noiva, não sei porquê, mas eu desenhei ela de noiva. Eu mandei uns desenhos para o show da Xuxa, para ser... Mandei um desenho para o show da Xuxa. Eu não ganhei o prêmio. Eu falo que foi o meu primeiro concurso frustrado. E me devolveram a carta. Obrigado por ter participado, legal, bom seu desenho. Mas o que eu fazia muito lá atrás? Eu copiava os desenhos, né? Eu pegava um desenho do Cebolinha, sei lá, e copiava ali o animal que tinha desenho de Cebolinha, inventava uma história em cima daquilo. Só que a cópia, tanto ir no museu e desenhar o dinossauro quanto isso, começou a me dar noção de desenho, né? Porque você só sabe desenhar se você observa aquilo que precisa ser desenhado. Um dia me pediram desenhar uma bicicleta. Eu não sabia desenhar uma bicicleta, isso com 25 anos. Eu falei, eu só vou conseguir desenhar a bicicleta se eu olhar para uma bicicleta.
Então, essa observação é muito importante. Ah, que legal. E como é que é a sua relação? Você que é pai, né, de duas meninas, você gosta de brincar, de desenhar com elas? Como é que é essa relação entre você e elas com o desenho, com essa questão artística? Por exemplo, você chega lá no restaurante, já pede aquele lápis, aquele papel, né, para desenhar. Como é que é essa? Vocês têm uma brincadeira entre vocês, assim, os desenhos de vocês, assim, como é que é? Minha filha sempre gostou muito de história, minha mulher não gosta muito de tablet, gosta muito de livro infantil, e aí a gente tem muito material, né, de desenho em casa. Minha mulher foi professora durante muito tempo, então comecei a desenhar para as minhas filhas, para o que que é esse desenho, o que que é aquilo. Elas a mais nova, né, ia desenhando até que ela falou: papai, conta uma história. Eu comecei a desenhar, contar a história desenhando. Três porquinhos, desenhava três casinhas, e aí eu ia apagando, desenhando fogo com canetinha, fazia toda uma bagunça. Em 1 a 4 saía toda a história do começo ao fim da Chapeuzinho, e ela pedia para repetir, pedia para repetir. Depois, no vidro, tomando banho lá no box embaçado, a gente desenhava. Então, foi sempre muito essa parte de desenho. Até que um dia minha filha falou para mim: papai, desenha um livro para mim. Eu quero que você conte uma história para mim. Eu falei: quer saber? Eu vou fazer. Estava com tablet, só que aí eu precisava contar uma história, né? E a história você não consegue do dia para a noite, porque eu fui inspirado por livros infantis que eu tinha na minha casa, e não conseguia fazer nada parecido do que eu tinha em mãos, ou porque eu achava a história muito boba, porque eu não sou uma criança, ou eu achava a história extremamente complexa para se ilustrar. Então, eu comecei a montar uma história, e quando eu vi, eu falei: caramba, tá tornando melhor para mim do que para minha filha, se bobear. Eu vou fazer um livrinho e vou mostrar para ela. Só que aí eu gostei tanto da história, primeira mão, hein, Paula? Eu não contei para ninguém. Que aí eu apresentei a história para uma editora. E a editora postou na história e vai lançar agora. Opa, parabéns! E pode adiantar qual que é o nome, ou assim, o que você pode adiantar aqui para os nossos ouvintes? A história, ela é a história que fala muito de acreditar, né? Eu comecei a entender que os livros, se você busca lá no fundo do contexto do livro, você consegue tirar significados. Então, é uma história sobre acreditar. E eu não vou adiantar, porque eu preciso que as pessoas leiam o livro, e até livro infantil é muito curto. Né? Eu acho que o mínimo spoiler você já conta quase tudo do livro. Mas é de um cachorro, pronto. Pronto. Então, pessoal, vamos seguir o Fernando nas redes sociais e acompanhar o site, que daí, assim que ele lançar o livro, estiver lançado, aí a gente vai ficar sabendo. Eu também compartilho nas redes sociais do podcast. Ô, Fernando, eu queria saber o seguinte, eu queria voltar um pouquinho sobre a questão dos trabalhos assim com grande visibilidade que você fez, que tem um deles que eu particularmente também, eu sou fã de todos, mas tem um que é da área de aviação, que você pintou, quer dizer, você foi o responsável pela o desenho, a ilustração de um Boeing 737-800 da Gol, que foi o especial, a pintura especial que transportou a seleção brasileira na Copa de 2014, que até recentemente ele ainda estava voando aí nas cores, né? Sim. Me conta, como é que foi essa experiência de fazer a ilustração, a pintura de um avião? Como é que é o nome certo de falar? É pintar, desenhar? O que que a gente... Minha paixão, eu tenho uma paixão por aviação comercial. Nós, hein? Nós. Meu TCC foi o redesign da marca da TAM, né? Isso em 2001. Foi super assim elogiado, foi super bom, inclusive como aprendizado fazer. E eu ainda tenho esse sonho, né? Eu falo assim, na minha vida profissional eu tenho uma lista de checks. Eu não quero que essa lista morra, aliás, eu vou incluindo só coisas nela para ter motivação, né? Então, acho que está no final dos cheques, aparecem outros, mas um deles é fazer a identidade visual para uma companhia aérea comercial. Eu sou fissurado em ver isso, não entendo nada tecnicamente de avião, não entendo nada sobre como faz para se decolar e pousar um avião,
mas a visualização da identidade numa aeronave, para mim, é um negócio que, sei lá, me encanta. E quando eu soube que tinha também uma chamada, eu chamo assim, né? Concursos são chamadas, ó, uma convocação, apresentar uma arte para o avião que ia transportar a seleção brasileira, aí eu ia unir duas paixões, que é aviação e futebol. E a terceira ponta da pirâmide aí seria o design. Então, eu acredito que foi um dos maiores desafios profissionais por um motivo. A área para utilizar a pintura, eu não podia pintar a cauda, eu não podia pintar a asa, eu não podia fazer nada além de uma parte do corpo que era extremamente irregular. E ali eu sabia o seguinte, eu brinquei comigo assim, você quer apostar que a maioria vão fazer artes lindas, impossíveis de se aplicar na aeronave? E não deu outra. Quando depois eu escolheram a minha arte, palavras da diretora de marketing da Gol dizendo que, Fernando, pelo amor de Deus, as pessoas acharam que era uma tela de pintura. Então, a parte técnica do design também é muito importante. O que eu posso fazer? E se você sabe como ele vai ser adesivado, melhor ainda. Se ele vai ser adesivado e não vai ser pintado, é uma outra questão. Os gêmeos fizeram um avião na mesma época para o mesmo propósito, que foi grafitado por eles. Só que eu não sou o gêmeos, eu sou um mero participante, eu precisaria me enquadrar nas regras e facilitar a aplicação da Gol. Então, acho que foi um concurso ganhado muito mais por conhecimento técnico do que por aptidão artística ou um avião maravilhoso. Ele não era um avião maravilhoso, isso eu sei que não. Mas ele não tinha uma ideia brilhante, mas ele era totalmente aplicável e, principalmente, ele falava de futebol e Brasil de uma forma até clichê, né? E, pelo menos, assim as pessoas entenderiam do que estaria tratando aquele avião que estava, né? A viagem de muito longe, né? Você precisa ter uma arte fácil de ser enxergada à distância, né? Caso você veja ele no ar. Exato. Então, foi isso, foi técnica. E ficou sensacional. Eu fotografo avião, né, Fernando? Eu já fotografei muitos aviões. A sua pintura em especial, eu não já tirei foto assim, mas não com o meu equipamento profissional. E os meus ouvintes aqui, tem muitos ouvintes amigos da aviação, viu, Fernando? Comandantes, pilotos, spotters, uma galera que tem que saber que é o Fernando De Grossi que fez aquela pintura, entendeu? Então, assim, eu vou reforçar aqui para os meus amigos e vamos antenar aí que você, com certeza, você vai fazer ainda muita pintura de avião, de companhia aérea, eu tenho certeza disso, viu? Eu lembro que quando eu trabalhava em Moema, né, no 12º andar de um prédio, e aí era a rota do avião, então que a gente tinha um site chamado Radar, sei lá, 24 Radar, um negócio assim. Isso, Flight Radar 24. Isso, Flight Radar 24. E aí eu descobri que o prefixo da aeronave era PR-GUP, fui lá, colocava, e eu sabia e me alertava quando estava 15 minutos de passar. E eu subia ali no telhado, vamos dizer assim, do prédio e acompanhava ele passar. Tem algumas fotos bem ruins, né? Porque é de celular, não sou nada fotógrafo, mas tem. Ah, que legal. Eu tenho alguns amigos fotógrafos de aviação que têm imagens maravilhosas, viu? Depois eu vou até compartilhar com você, para você ter essas imagens assim e ter conhecimento, que foi uma das aeronaves muito clicadas aí pelos amigos fotógrafos de aviação. Ô, Fernando, é o seguinte, eu recebi uma pergunta enviada pelo nosso amigo e ouvinte aqui do podcast Outra Visão, que já foi inclusive entrevistado, Rodrigo Lopes. Rodrigo Lopes lá vem mandou uma pergunta aqui e ele quer assim, na verdade ele quer que você relembre de uma época, Fernando, que assim, o Rodrigo é um publicitário talentoso e quando ele montou o primeiro portfólio dele, um portfólio de publicitário, todo, né, bonito, não sei o quê, você quem fazia a arte e aplicava, né, no papel as ideias mirabolantes e criativas do Rodrigo Lopes. Me conta, o que você pode relembrar assim, dessas colaborações artísticas que você já já fez para o Rodrigo e para outros amigos também, assim, colocando em prática e no papel as ideias desses amigos, assim? Como eu tinha aptidão artística, porque o que é o que é uma ideia se ela não pode ser exibida? Para você exibir uma ideia, você precisa saber a técnica de como representar aquela ideia. Então, as pessoas me chamavam para fazer alguma coisa
ele me convidou para trabalhar numa empresa que ele trabalhava, chamada Nexi, e faz muito tempo, já fechou e tal. Lá na Faria Lima, não era Faria Lima com Exato. Rebouças? Que eu trabalhei naquele prédio também, você lembra? Que a gente se encontrava no elevador? Acho que sim, acho que sim. Então, a gente ficou trabalhando lá um tempo e eu desde ilustrei TCC para ele, que ele fez um trabalho da Mouse Beer, foi um negócio assim, tá? Até começar a cuidar do portfólio, porque quando você começa, se você é viciado em criar, em fazer as coisas, mas você mais quer as pessoas te pedindo coisa, oportunidade. Depois você se dá muito mal, né? Você tem que fazer convite de aniversário para a família inteira, você tem que fazer uma série de favorzinhos, que você começa a ficar sem tempo de fazer o favorzinho, até porque a gente é muito perfeccionista e não consegue levar o cartãozinho como um cartãozinho. Quando você vê que você está 2 horas fazendo um convite infantil de 5 anos, sabe? Exatamente. Mas foram isso. Até, assim, o Rodrigo, ele viajava muito nas ideias, né? Ele tinha um senso criativo para fazer publicidade muito bom, era até muito elogiado lá nessa agência que a gente trabalhava, né? Nessa empresa. Mas, às vezes, ele exagerava. Ele já me fez ir para um evento vestido de padre. Não, ele foi vestido de padre ou eu não lembro. Alguém foi vestido de padre. Não, ele foi de noiva. Foi isso. Ele foi de noivo, uma outra menina lá foi de noivo, eu fui de padre, para distribuir panfleto. Beleza, né? O pessoal achava que eu estava distribuindo santinho, Santo Antônio. Era uma ideia assim, como é que era? Não deixe o seu relacionamento com os clientes irem por água abaixo. Um negócio assim, tinha a ver de relacionamento e tinha uma noivinha, um casal de noivinho dentro de um pote cheio d'água, assim, sabe? Você tinha que entregar isso, imagina as pessoas, mas chamava atenção, né? E nessa época não tinha redes sociais, né? Não tinha. Graças a Deus. Graças a Deus. Não tem registros assim de redes sociais nessa ação aí. Senão eu já tinha virado meme. Mas então aí sempre tinha essas demandas, né, dos amigos e, quer dizer, entre o grupo de amigos, você sempre foi a referência no desenho, nas artes, assim, e claro, que depois... assim, Paulo, eu acredito que eu falo, já falei isso diversas vezes, você pode apresentar 100 milhões de pessoas mais talentosas do que eu, isso tem a rodo. Mas uma coisa que sobressai é a paixão que eu tenho por esse tema, por fazer o que eu faço. Então, quando você sabe que alguém gosta muito de cozinhar, você não acha que chamando esse seu amigo para cozinhar na sua casa, ele vai ficar muito chateado achando que você está explorando. Ele vai se sentir lisonjeado, vai querer mostrar. É óbvio que com o tempo a agenda vai ficando cheia. Hoje eu tenho um time de 9 pessoas aqui na agência, tem uma agenda comercial, né? Que eu falo, eu tenho amigos que falam para mim, está deixando de ser o cara da arte para ser o CEO de um negócio. Então, e para mim CEO, né? Como eu escuto por aí, não é CEO de empresa grande. Eu sou o dono de um negócio, eu tenho que administrar esse negócio. Eu tenho que fazer esse negócio girar. Então, as responsabilidades vão aumentando e esse tempo de contato com o desenho, com a arte, ele vai ficando mais escasso porque você tem outras coisas para cuidar, mas eu não deixo isso sair de mim, não. Se eu não tenho projeto, se todos os projetos da agência estão bem encaminhados, eu tomo conta de toda a parte criativa inicial, mas eu gosto de ter as minhas aspirações, de fazer os meus projetos que eu posto ou que eu dou interpretações criativas para fatos cotidianos. Eu sempre estou... E esse tesão deixa muito claro para as pessoas. E aí eu preciso dosar o quanto me pedem o que eu posso fazer e o que eu não posso fazer. Mas é ruim isso, viu, Paulo? Você começa a não ter tempo, a pessoa começa a falar, virou estrela, e não tá de batendo, cara. Porque você fazia o convite de 5 anos da minha filha, hoje você não pode fazer mais. Hoje eu não tenho tempo, infelizmente, nem para as minhas, né? Então... mas é o business e a profissionalização do seu negócio, o seu empreendimento. E eu vou te perguntar daqui a pouquinho sobre a Voadora, né? Que é a agência que você lidera uma equipe, né, de designers. Mas eu sei que você gosta muito de esportes.
e tem um bom gosto, assim, muito especial no futebol, né? É torcedor de um grande time, do campeão dos campeões, enfim, um time que, olha que coincidência, eu também sou torcedor desse time, essa grande. Enfim, a pergunta é o seguinte: você já criou ou já bolou alguma coisa, ou tem aí alguma coisa na gaveta, ou já apresentou até oficialmente alguma coisa para o nosso Corinthians, nosso Coringão? Ah, e Ah, outra coisa, eu já fiz o que projeto com o Corinthians. então, e para adicionar essa pergunta, se você já fez projeto, o que que você acha da logo do Corinthians atual? Cara, não é porque é Corinthians não, mas é um distintivo mais bonito. Tem até um negócio que colocam assim, né, que é só a silhueta de todos os clubes. E do Corinthians você identifica na hora, porque o resto é o tipo do formato do Santos, ou é do Palmeiras que é redondo, ou é do São Paulo que é uma pipa. E aí as pessoas conseguem identificar essa forma diferente. Mas eu gosto muito. Tem outros que eu acho interessante também, mas eu já fiz trabalho para clube. O meu cunhado, ele trabalhou com expansão de franquia para lojas de time de futebol, então eu já fiz o projeto de loja do Poderoso Timão, fiz algumas peças de marketing para o Corinthians, fiz para o São Paulo, a marca do São Paulo Mania, eu que fiz faz muito tempo e permanece até hoje. Aí fiz mais outras. Fiz uma para o Vasco, que era Gigante da Colina, e um louco me mandou uma tatuagem, que o cara tatuou o logo da loja, do começo ao fim, né? Pelo menos ele não tatuou loja oficial do Vasco da Gama. Mas ele tatuou lá o Gigante da Colina, com a composição que eu fiz. Foi bem interessante. Mas futebol é paixão, né? Não tem jeito. Você mexe com o futebol, você mexe com a paixão dos outros. Nossa, então, e assim, então, quer dizer, a área de esporte você gosta, já fez para vários clubes, mas assim, para o Coringão, você já esboçou assim alguma coisa assim para logo, para dar aquele tapa nela, porque o Washington Oliveto, nos anos 80, ele deu uma reestilizada, né, na marca do Corinthians, né? E depois teve algumas pequenas mudanças, tudo. Enfim, acho que você sabe um pouco até melhor que eu sobre essa evolução da marca aqui, que está até aqui na minha caneca aqui do Coringão, aqui, ó. Quando eu tinha 24 anos, um amigo meu trabalhava na revista TPM, que é parte da revista Trip, e teve uma matéria que chamaram alguns designers para redesenhar o distintivo do seu time do coração, e eu fiquei com o do Corinthians, lógico. E eu redesenhei, e foi super bem elogiado, depois saiu em jornal, óbvio, longe de ser melhor do atual, mas era uma reinterpretação. Eu troquei o remo por um bico do gavião, aí o flamular da bandeira do meio era tipo, eu não consigo explicar direito, mas eu fiz, foi a primeira vez que eu saí numa revista, tenho ela até hoje. Que bacana! Isso na revista Trip, mais ou menos anos, Na o que você revista falou, anos... Cara, isso daí devia ser 98, 99. No auge da revista Trip, né? Na época ainda que as revistas tinham uma força, né, de Sim, mídia sim. que não tem mais hoje, infelizmente, né? Eu tenho essa revista hoje, Juliana Didoni na capa. Olha. Ô, Fernando, e você, além da arte, né, e design de marcas, e você também faz desenhos, assim, por exemplo, de móveis, de equipamentos, já se arriscou nessa parte, assim, design de móveis, por exemplo? Os meus ex-sócios da outra agência, os dois formaram em... Ah, não. Os dois fizeram móveis muito, muito bem feitos, assim. Tanto que eu desisti porque eu ia fazer um criado mudo, você colocava o copo andava, assim, né? Ia descendo. Eu escolhia a madeira molhada, não tinha paciência para material. Uma série de coisas, uma série de empecilhos, porque eu gostava da parte do desenho, né? De criar. Mas assim, quem mexe com arte se acha, isso é verdade. Qualquer artista, arquiteto, o cara que é arquiteto e só é arquiteto, ele acha que ele sabe fazer logo. Assim como eu, acho que sei fazer arquitetura. Eu, quando mudei, fui fazer minha casa, vi um site que você poderia fazer toda a simulação 3D perfeita do projeto. Fiz minha sala, achei animal no 3D. Aí foi para a vida real. Quando foi acender a luz, você fala, agora vai dar o show. E uma merda de iluminação, um contraste de cor ali, de escolha de móvel errado. Então, assim, cada um na sua. A arte, ela é ampla, te dá um bom
conhecimento de tudo, mas não dá. Acho que a vivência em cima de determinada área é o que faz você ir ficando melhor. E eu não tenho vivência nenhuma em arquitetura, tanto que a próxima coisa que eu fizer, certeza que vou chamar um arquiteto. Faz muito bem. Inclusive, já entrevistei aqui uma arquiteta, a Caio, que tem grandes projetos, viu? Depois, um dia, você precisar de uma indicação, está aí em São Paulo. E eu sou Boa. filho... Meu pai e minha mãe são arquitetos, sou filho de arquitetos e, enfim, gosto muito também do assunto. Fernando, aqui, ó, caminhando para o final, mas ainda tem algumas perguntas, que é o seguinte... Além do nosso Coringão, que você gosta muito, nós gostamos, e também temos outra coisa em comum, que nós gostamos muito de natação. Me conta um pouco dessa sua relação com a natação e como é que é seu tempo na água, tal, que eu sei, e você vai contar daqui a pouco, também te influencia nos seus desenhos também. Me conta, porque você tem uma ilustração de natação, aquela do óculos, sorrindo assim, que eu acho aquela sensacional, entre outras. Mas me conta dessa sua relação com a natação, que eu sei que é seu esporte. Eu gosto da natação porque, é óbvio, não é um esporte que você faz em qualquer lugar, né? A natação, ela é algo que faz o meu dia ser diferente. Como eu treino de manhã, quando eu consigo treinar de manhã, ela mexe com 360 assim no corpo, psicológico também, né? Mas ela faz com que a natação parece que ela alinha tudo, assim, entendeu? Você entrar na piscina gelada, que já alinhou tudo ali na hora, né? Nossa. E até o pós-piscina, ele é muito bom, assim, a sensação do pós-piscina é muito bom. Eu eu gosto muito de esporte que se disputa ponto, gosto de jogar futebol, adoro jogar futebol, mas a natação é onde eu consigo entender que meu corpo está trabalhando por completo, né? E a parte cardíaca também da natação, ela é muito importante, te deixa às vezes chamando o SAMU no final de uma chegada, mas aquilo faz bem, te controla o ritmo cardíaco e te dá uma energia para o resto do dia que é essencial. Tanto que se eu acordo nesse frio, principalmente desanimado para entrar na água, eu preciso focar no pós-natação, daquela sensação, porque senão fica difícil. Eu não faço com nenhum objetivo de competição, nada. Mas acredito que seja um nadador de muito mais explosão do que de fôlego, né? Me deixam 50 metros, eu vou bem, mandou fazer virada olímpica, eu já estou realmente me afogando, mas é isso. É um Cielo, é um influenciado pelo Cielo, César Cielo. Exatamente. Esses caras aí da velocidade é o que eu mais gosto de assistir. E você nada nas piscinas do Paulistano, em São Paulo? Isso, nada, sendo paulistano, Clube Atlético Paulistano. Tem um amigo aqui que já foi entrevistado, Marcelo de Campos Sales, que está nadando direto lá nas piscinas do Paulistano. Ele está nadando 5 km por dia, Fernando. Está treinando aí para as maratonas aí. Você deve conhecer ele lá de vista. Já participou aqui do podcast Outra Visão. Olha lá, o pessoal do Clube Paulistano de São Paulo, o pessoal da natação tá marcando presença aqui no podcast Outra Visão. Fernando, durante as Olimpíadas e agora na de Tóquio, mas também na do Rio, que eu me lembro muito bem, você quase que diariamente cria artes maravilhosas e posta nas suas redes sociais, sobretudo lá no Instagram. Me conta como é que como é que são essas suas criações, que são coisas assim, suas, enfim, não é uma encomenda, né, de nenhum cliente, você faz por seu pessoal, né? Me conta como é que são essas criações e a repercussão delas, porque eu sei que tá tendo boa repercussão, hein? Eu vejo assim, ó, quando você impacta com alguma mensagem criativa, é muito mais possível de essas ideias serem compartilhadas, né? E eu acho que o esporte, a Olimpíada principalmente, você tem uma história de resultado de uma dedicação. Não necessariamente essa falta de medalha imprime o que foi uma dedicação, mas alguém se dedicou mais do que você, ou alguém tem mais talento em determinado esporte do que você.
Então, tanto o choro de quem ganha e o choro de quem perde está mostrando ali o resultado de um esforço, seja positivo e seja negativo. E histórias de vitórias e de aprendizados, elas me encantam, né? Os filmes que eu lembro, que eu choro, são filmes de que alguém batalhou muito por um final de filme bom, e seja pelo lado bom ou pelo lado ruim, veio a emoção, né? A história se aprender com a busca de um resultado. Então, a natação, as Olimpíadas me emocionam, assim. E quando algo te emociona, fica muito mais fácil você criar. Te inspira, assim, que o resultado vem de verdade num estalar de dedos. E aí a gente teve sorte nessa Olimpíada de a Olimpíada acontecer num dos lugares mais ricos culturalmente, que é o Japão, né? Se a gente fala as artes que eu fiz, foi sempre vinculando um esporte, seja de medalha ou não, e um elemento que remete a Japão. E fica muito fácil quando você tem uma emoção vindo, que quer colocar algo para fora, uma cultura muito rica e uma paixão vindo de uma história de esporte, etc., fica muito fácil de colocar isso para fora. E aí fica fácil também das pessoas entenderem aquele recado e compartilharem. Por isso que alguns medalhistas, além de entrarem em contato comigo via DM, né, via direct message, também repostaram, colocaram na internet. Isso fez com que algumas marcas olhassem, recebi contato de marcas relacionadas a esporte, convites para fazer linhas de vestuário, de camiseta. Então, eu acho que mesmo essas artes que a gente faz eu chamo de liberdade criativa, todas essas artes vão para uma pasta lá no meu Drive chamado Liberdade Criativa. A liberdade criativa é onde te leva mais longe, né? É onde você escolhe o que fazer. E isso, assim como alguém que ama algo transparece, né? Quando você também faz algo que tem uma verdade por trás, uma paixão por trás, uma história bacana por trás, também fica evidente. E aí isso as pessoas gostam de compartilhar e mandar para frente, e consequentemente, sem querer, querendo, né, mas muito mais sem querer, você acaba tendo contatos comerciais importantes, né? E essa liberdade criativa, hein, Fernando, tá uma beleza, viu? Parabéns, porque assim, a minha vontade assim, é ter o pôster de todas essas liberdades criativas aí suas, principalmente essas associadas ao esporte, que eu também curto demais as Olimpíadas. E aí, já se prepara aí essa liberdade criativa, que Paris, aí a Olimpíada em Paris já tá chegando também, hein? Tem alguns elementos bacanas lá também para trabalhar aí com fazer um levantamento de baguete, né? Tem muitos ícones e coisas muito legais da França e de Paris, que o Arco do Triunfo, a Torre Eiffel, né? E entre tantas outras. O interessante dessas ideias é quando ela é captada muito fácil do outro lado, né? Se você utiliza um elemento, por exemplo, do Japão, que não tem um reconhecimento global, você pega uma arte de um artista japonês que não todo mundo conhece, já a bandeira do Japão todo mundo conhece, né? Às vezes as pessoas não sabem que é o nome de uma estátua que lá está representada na arte, mas todo mundo conhece o sushi. Então, quanto mais popular é o que você escolhe aplicar na sua arte, mais adesão, podemos chamar assim, a pessoa olha e captura aquilo. Quanto esse nível de absorção da ideia for muito rápida, ela tem um alcance muito maior, né? Porque do que você conceituar ela de uma forma muito profunda. E você fez uma em homenagem às velejadoras, né, brasileiras que ganharam o ouro, elas velejando num origami, assim, né? Uma imagem sensacional, né, Fernando? Não, e o legal de você fazer qualquer tipo de trabalho, principalmente esse de liberdade criativa, é que antes de fazer besteira, você precisa pesquisar. Então, eu fiquei sabendo o significado de muita coisa. Tem o último aí do boxe, que
que você pinta o olho de um bonequinho, né? Chamava Daruma, um negócio assim. E aí Uhum. depois você pinta o outro quando o seu desejo, você faz um desejo, pinta um olho. Se o desejo for atendido, você pinta o outro olho. Então você tem desde a forma, que é interessante, e aí eu fiz a assimilação na luva de boxe, que é os ambos são vermelhos, mas tem também o lance que quando você dá um soco a alguém, o que você faz com o olho de alguém? Você pinta o olho. Esse tipo de conceito as pessoas não pegam de primeira, mas existe um conceito construtivo do porquê essa conexão de forma que também se casa foi feita. Sensacional. E aí, pessoal, é o seguinte, Fernando, você lidera uma equipe, um time de designers na Voadora, tá certo? Isso. Me conta um pouquinho sobre o seu trabalho na Voadora e da sua equipe. Ó, pessoal, algumas das marcas que a Voadora é responsável e que já fez o designer, da nova marca da Stock Car Brasil, da Reserva, Playtênis, entre outras marcas, Corleone, entre outras marcas super bacanas. Então, assim, e é a aplicação da marca em tudo, né? Por exemplo, na da Stock Car Brasil é assim, desde daquela imagem que a gente vê na TV, né, das tomadas de tempo, os créditos, né, os CGs, até... conta um pouquinho como é que é a agência Voadora e qual que é o conceito dela e como é que as pessoas podem contactar você, conhecer mais o seu trabalho e também te contratar, ué. Sim. Eu fui sócio de uma agência com dois grandes amigos e por visões diferentes, adoro eles, tal, a gente acabou tomando rumos diferentes. Eu também queria ter uma liberdade criativa maior para fazer outros projetos, inclusive mais artísticos, que tomariam o meu tempo. E assim fui montar o meu nome, né? Fazer o meu nome. Não queria montar agência, não queria aquele modelo de agência, mas aí a demanda foi alta e eu precisei contratar um estagiário, depois que hoje virou um dos principais caras assim que eu tenho comigo, depois eu contratei um outro designer e fui chamando, e de repente eu tinha um time que não sentia que o pessoal estava confortável de trabalhar para uma pessoa física, sabe? Eles queriam pertencer a algo. E aí eu dei o nome de equipe voadora, e aí tem toda uma história do porquê o nome e tal, a gente queria um nome que falasse, as pessoas conseguissem escrever sem perguntar, sem ter nenhum truque de letra dupla, enfim. Uhum. E a gente tem uma forma de enxergar o design que é com um pouquinho menos de blá blá blá. Hoje, quando você fala de branding, o branding ele tem a parte estratégica, ele tem todo o estudo do porquê está se desenhando o que se desenha, mas as pessoas elas avaliam o que elas enxergam. Então, é muito importante você ter um resultado estético que toda a conceituação por trás apareça nesse resultado estético. Com isso, você faz com que as pessoas entendam o seu trabalho, ou seja, se apresenta um trabalho de forma didática já. E a gente sabe que a gente começa pequeno em qualquer tipo de estrutura, né? A gente começou de um tamanho e a gente está numa crescente por acreditar em uma metodologia de trabalho muito transparente com o cliente. Ou seja, se você não precisa de determinadas peças, eu não vou te vender aquilo que você não precisa. Inclusive, quando alguém chega e fala, ó, oh, quero uma marca, eu consigo avaliar o ramo de atuação da pessoa e falar assim, você não precisa de uma marca. Eu estou deixando de vender um trabalho meu. É meio tiro no pé? É, mas se eu não fizer isso, vai dar resultado ruim lá na frente, porque eu começo a fazer um trabalho ao qual eu não acredito. Mas a gente acredita que o nosso trabalho ele está sendo reconhecido por uma, sei lá, por uma paixão, por uma verdade que a gente coloca. Somos especializados em construção de marca, identidade visual, conseguimos fazer entrega de identidade verbal também, conseguimos falar de posicionamento, mas muito focado naquilo que o público final vai ver, porque através de forma é que se tem sensações e que eu consigo ter desejo por algo, né? E aí também a gente faz um trabalho de embalagem complexo. Abandonei site como entrega, mas tenho manuais de identidade visual que guiam as pessoas a fazerem os seus sites, a sua parte digital. E tenho diversos braços de parceiros que tomam conta, desde rede social até uma publicidade, uma campanha, enfim. É isso.
Uau! E pelo que eu percebi, assim, você trabalha de uma forma muito transparente e leal com o seu cliente, né? Como você falou, se o cara se identifica que não precisa daquela marca, daquela identidade, não precisa, mas se objetivamente precisa realmente dar um up ou criar uma coisa nova, quer dizer, essa voadora aí também é um posicionamento de vida também na forma como você se apresenta ao mercado, né? Assim, vamos dizer. Eu acho que assim, a voadora, ela tem um lado, quando a gente resolveu dar um nome, ela tem um lado negativo, que é um golpe, né? Quando você escuta que alguém agrediu alguém, deu uma voadora, de repente é o pior do golpe, né? Aquilo que derrubou, sem dúvida, alguém. Mas também a gente acha que é o pé no peito da mesmice, o pé no peito do blá blá blá. A gente tem até umas brincadeiras que a gente faz da palavra preconceito, dando uma voadora no pré, né? Ou se não. Existem formas de você tratar a voadora, mas muito vai da liberdade de voar, sabe? E a gente É, usa na nossa identidade visual as asas de um inseto, porque a gente sabe que a gente começou pequeno, mas inseto incomoda, né? Então, a gente está aqui para fazer barulhinho. é engraçado porque a percepção que eu tenho também da palavra voadora é de ir longe, assim, entendeu? De ter essa liberdade, essa imensidão de voar, né? Que é uma coisa que também você Sim. gosta, né? Que tem, enfim, que acho que tem a ver com essa liberdade que você tanto busca, essa liberdade criativa. Fernando, eu vou caminhando aqui para o nosso final. Tô aqui já no approach aqui para o nosso pouso em Congonhas, aí no caso, chegando. Mas é o seguinte, como é que as pessoas podem contratar o seu trabalho? Visita o site na agência, redes sociais, direct. Eu sei que você está fazendo uma pesquisa no seu Instagram. Convida a turma aí para entrar em contato. Como é que é? Pessoal, quem quer conhecer mais de um trabalho criativo, solto, de liberdade, a minha página pessoal, F de Grossi, né? F de Fernando, de Grossi, Degrossi. Tem o site da minha agência, que é www.voadora.com.br. Quem quiser ver também essas conquistas de concursos, está no www.fdegrossi.com. E quiser contato comigo, pode mandar direct no Instagram que eu respondo. Se eu demorar, me cobra, mas não é que eu estou ignorando, não, é porque às vezes esqueço, a mensagem desce. E Ou, é isso. ou qualquer coisa, liga aqui pro Paulão que Liga para o Paulão que ele ligue para o Paulão que ele ganha comissão. Fernando, eu tenho mais uma pergunta aqui que eu vou fazer aqui antes de pedir para a gente você fazer uma mensagem final, que é o seguinte: é, ter a percepção e uma outra visão é importante para fazer um design criativo de qualidade, ter uma outra visão. Eu acho que, assim, eu acho não, sem dúvidas, você ter uma outra visão significa que você está fazendo diferente dos que têm a mesma visão. Seu podcast não chama a mesma visão, seu podcast chama outra visão. Você tem eu acho que assim, as coisas, a gente esquece que as coisas têm frente e verso, lado direito e lado esquerdo. A gente, quando vai fazer a interpretação de um chapéu, provavelmente todo mundo desenha um chapéu de lado. Por que ninguém desenha um chapéu de cima? Por que ninguém desenha um chapéu de baixo? Eu acho que quando você passa a entender que o objeto ele é 360 e que as ideias podem ser exploradas em todos os sentidos, a gente começa a fazer conexões de formas de um jeito mais simples, né? Então, realmente, futuramente está saindo um conteúdo digital bem interessante que eu vou fazer exatamente para desmistificar que não é difícil ter ideia e que basta você ter uma outra visão do mundo. Ah, que legal, que legal. Fernando, então eu vou encerrar aqui agradecendo muito a você pela confiança, por prestigiar aqui o podcast Outra Visão, por dedicar um pouco do seu tempo aqui para conversar comigo, para conversar com os meus ouvintes, contar um pouco da sua história, trajetória, pensamentos, enfim, foi muito legal, eu gostei demais. E para a gente fechar essa conversa, eu gostaria que você deixasse um recado final para os nossos ouvintes aqui. For mensagem de vida, é muito importante a gente só acreditar no que a gente está disposto a fazer. Não existe, vamos aproveitar o clima olímpico para dar essa mensagem, não existe conquista sem esforço. Não adianta também esforço sem você estar com tesão de se esforçar.
A gente mexe essa área, né, da arte, do design, ela é muita emoção, é muita inspiração, e a forma como você trata o que você faz, se você foca naquilo que você está entregando e não no resultado financeiro que aquilo pode dar, você provavelmente terá um resultado financeiro sem pensar nele. Então, sigam o coração de vocês, seja lá o que vocês estiverem a fim de fazer. Eu não sou nenhum professor Clóvis de Barros que você já entrevistou, mas eu ainda consigo passar alguma mensagem. Isso aí, isso aí. Você podia falar assim, desenhe alguma coisa para o nosso público. Aí tudo bem, agora falar... Mas os desenhos o nosso público vai conferir nas suas redes sociais. Fernando, um grande abraço para você e para toda a sua família e, claro, salve o Corinthians! É nóis! Tchau! Tchau!